Fala, nação rubro-negra, chegando agora com as últimas informações do Mengão. Lembrando que o Flamengo joga amanhã contra o São Paulo pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o elenco do Flamengo já se encontra em São Paulo, foram recepcionados pela torcida lá na chegada no hotel. O Flamengo está no Hotel Hilton Morumbi e vai lutar aí para se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. Então também informações aí sobre reforços, tá? Olha, São Paulo e Flamengo neste mês de julho, né? No mês de julho, então a gente tá vendo que foram 8 jogos para o São Paulo, 7 para o Flamengo. São Paulo teve 58% de aproveitamento, Flamengo melhor, 76%. São os dois aí que, bom, nos últimos anos, né, eles têm feito jogos aí bastante interessantes, decidiram, claro, a Copa do Brasil no ano passado. O Ferreirinha colocou ali, claro, a Libertadores, ele falou assim, Libertadores pelo que o clube representa. E de fato são dois aí que estão buscando tetra, né? Afinal de contas tem essa corrida também na Libertadores para ver quem é o primeiro tetra, assim como o Grêmio e o Palmeiras também estão nessa disputa. Mas amanhã ou no domingo é pelo Brasileiro, Breiler. Muitos compromissos nesse mês de agosto para as duas equipes, a dificuldade de dosar e saber poupar, porque é um xadrez para o treinador, tanto para o Zubeldia quanto para o Tite, decidir quais jogadores vão segurar, até porque a gente olha para o Flamengo, tem desfalques de peso. Pedro, a possibilidade do Arrascaeta ser poupado, Luiz Araújo fora, do lado do São Paulo... Cebolinha machucado, Luciano suspenso. Então isso torna ainda mais difícil o quebra-cabeças de montar uma equipe competitiva para não desviar totalmente o foco do Campeonato Brasileiro nesse mês de agosto. Esse é o grande desafio dos treinadores que estão, né, nessas três frentes, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Mas o Flamengo vem com uma confiança muito grande. São Paulo, 3 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. O Flamengo, pelo contrário, 3 vitórias consecutivas na liderança. Então um pouco mais tranquilo e até com mais margem para poupar pela vantagem que construiu. Mas, por outro lado, se a gente comparar o nível dos adversários, São Paulo tem uma missão teoricamente mais fácil no meio da semana contra o Goiás, mesmo jogando fora de casa também é algo que o São Paulo pode administrar de uma forma relativamente mais tranquila do que o Flamengo. Talvez seja mais administrável a vantagem do São Paulo do que do Flamengo, né, Mari? Apesar do número, do placar ser o placar, o adversário muda completamente, né, o panorama. Quando o Edu traz pra gente que primeiro assim, é inadmissível, né, o Luciano estar fora da partida porque tomou amarelo no banco de reservas, né, contra o Fortaleza, assim. É um time que encaixou muito, né, com a presença do Luciano, inclusive. Mas o Lucas fazendo essa função vai muito bem. Do que o Edu traz pra gente, o que eu penso é que contra o Fortaleza foi Nestor, o Luiz Gustavo e o Bobadilla. E eu achei um São Paulo muito travado, com muita dificuldade de desenvolver o jogo. Tanto que acho que foram 12 finalizações, só uma no alvo. Achei que teve essa dificuldade de fazer o jogo acontecer. E o Edu traz que é uma preocupação com o meio de campo do Flamengo, né? Então, esses 11 um pouco mais conservadores, pensando nesse meio de campo mais pegado, eu acho que pode impactar no time do meio para frente, porque foi com o Rato também daquele lado direito contra o Fortaleza. Mas é uma situação que o Zubeldia vai ter que pensar, porque o São Paulo emenda essa sequência de 3 jogos sem vencer, cai para sexto, não pode se distanciar muito desse grupo dos 4, né? E do lado do Flamengo, como é que o Tite vai equilibrar, Mari? Porque ele tem as peças importantes que jogaram, né? Já vem da partida contra o Goianiense. Foram muito bem contra o Palmeiras, mas tem ainda um jogo decisivo contra o Palmeiras. Ele tem um recorte muito bom, né, de Copa América, quando ele perdeu os principais jogadores e ele conseguiu fazer o time desenvolver, até pensando no Léo Ortiz numa outra função ali um pouco mais à frente da zaga. Então ele tem, acho que é o time que tem mais soluções, né, no Brasil. Assim, o grupo que tem mais soluções no Brasil. Então, ele poupando a Arrascaeta, ele poupando... Tendo desfalque do Pedro, vai entrar o Gabigol. Eu acho que ele tem muita solução. Até no... Fala, Breiler. Não, que vem num batido muito pesado também. O Tite não poupou contra o Atlético Goianiense, precisou entrar com os titulares contra o Palmeiras e agora vai ter um jogo pela Copa do Brasil, num gramado sintético, um adversário que vai exigir uma rotação maior do time. Então, por tudo isso também, o Tite vai ser obrigado ali, mesmo que não poupe de cara, a dosar a minutagem de jogadores para não correr o risco na Copa do Brasil e Libertadores, que tem Botafogo pela frente. É verdade, porque o Flamengo, ele tem, quando tem jogado no Allianz, ele muitas vezes já não é o Tite, né? Desde a época até do Dorival ali, né? O Flamengo tem... dificuldades.
Dificuldades no sentido, assim, de colocar o time principal. Ele tem evitado colocar o time principal, exatamente. mesmo sendo sempre partidas diretas ali contra o Palmeiras. E até se dá bem, né? Quando poupa, consegue bons resultados, mas no meio da semana não dá para poupar. Até imagine o peso disso para o Tite, mesmo que a classificação venha. O Flamengo confirme um bom resultado contra o Palmeiras no Allianz, mas com sufoco e poupando o jogador, o Tite não vai querer correr esse risco. Porque é uma sequência, né, em que o Flamengo ele tem clássico contra o Botafogo, ele tem altitude em Libertadores, mesmo tendo o primeiro jogo dentro do Maracanã, podendo fazer um baita resultado para até poupar de viagem, né? Tem feito isso também. Nesse sentido, ao contrário de Palmeiras e Botafogo que vão se enfrentar na Libertadores, o Flamengo vai ter uma viagem longa no final, né, do mês, no final dessa sequência, mas vai ser uma viagem longa aí também desgastante na Libertadores. Aqui, ó, o Flamengo vai encarar o São Paulo amanhã, esse jogo é fora de casa, tá? Em um mês que promete ser muito agitado. Já tá sendo, né, pro Flamengo, na volta, além deles contarem qual é o pedido que eles querem, o Vene também tem drone com a escalação do Flamengo. Rodrigo. Bonito, focado e forte. O grupo rubro-negro provou que está firme nos objetivos e certo do que quer nesta temporada. Vindo de uma partida em que a equipe foi superior e mostrando ainda o melhor desempenho de cada jogador. É o caso do uruguaio Arrascaeta, que é uma das peças fundamentais do time. Para mim é fundamental também ele estar da melhor forma ali no meio para criar espaço para a bola chegar limpa. Então, nós dois nos entendemos muito bem dentro do campo e os demais laterais que a gente tem aqui, uruguaios, da sua forma, nos ajudando ao time também. A relação com o Flamengo e o restante da equipe é a prova de um casamento que deu certo e que parece não ter fim. Agora o rubro-negro entra em um mês cheio de compromissos importantes. No sábado, o primeiro desafio é diante do São Paulo, fora de casa pelo Brasileirão. A preocupação, por enquanto, é com Cebolinha. Após sequência de 4 jogos como titular, o camisa 11 sentiu dores no músculo posterior da coxa direita e acabou sendo substituído. O camisa 11 vem sofrendo com contusões desde o início do ano. Até 2024, Cebolinha não tinha tido problemas físicos no clube. Ele é um dos protagonistas desde a chegada de Tite, mas as lesões têm atrapalhado o atleta de manter uma sequência no rubro-negro. O Flamengo ainda não informou a situação de Cebolinha, que espera já voltar logo. A equipe ainda tem um treino no Rio antes de viajar para São Paulo, onde vai buscar a vitória para se manter na liderança do campeonato. Muito bem, já eu sou o gênio da lâmpada hoje com essa calça. Vocês nunca viram a calça do gênio da lâmpada, não? Já nunca viu, não? Já, tá do Aladdin que você tá falando. Mas eu vou ser sincero, eu não achei, tá? Também não achei, não. Bom, eu não achei, obrigada. não. Mas eu tô concedendo um pedido. Se vai ser realizado, eu não sei, tá? Mas você pode fazer um pedido no programa hoje, Lucas Pedrosa. É jogar pro universo. É qualquer coisa? Qualquer coisa. Então eu vou pedir 3 pontinhos amanhã, Só entendeu? 3 pontos? Só? Tá ótimo, Fernanda. 3 pontinhos pro Vascão amanhã. Vene, o seu pedido. Claudinho, a contratação do Claudinho. Vene? Você não falou um pedido. Isso. Não, mas eu não esperava Pô, isso. é porque eu tô muito animado com a chegada do Claudinho. E ele vai chegar? Acho que seria uma baita Você contratação. Aí depende dos russos, né? Mas é um pedido que eu faria. Vene Casagrande, qual é o time que vai... Na verdade, eu posso fazer um outro pedido? Pode. Que São a saúde, 3, né? Que a saúde São 3. do Adílio melhore. Que o Adílio, ídolo do Flamengo, tá passando uma dificuldade aí. Um beijo pra ele. Então, seria um pedido aqui. Querido Adílio, um beijo enorme pra você. É uma pronta recuperação, um beijo na família também. Vai dar tudo certo. Fala aí, Vene Casagrande, a escalação desse Flamengo. Tchan, 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 tchan. Um Flamengo muito misturado, digamos assim. Uma mescla ali, né? Vamos lá. O Tite esboçou o seguinte nessa sexta-feira, desculpa. Rossi no gol, então Rossi voltando ao time titular. O Wesley na lateral direita, Davi Luiz e Léo Pereira, dupla de zaga, o Vinha na lateral esquerda, Alan e Léo Ortiz, 2 volantes, Matheus Gonçalves, sendo o substituto ali do Arrascaeta, Bruno Henrique retornando numa ponta esquerda, Gabigol na ponta direita e Carlinhos centralizado. Lucas Pedrosa! Falamos quando aqui nesse programa? Será que agora o Gabigol performando bem, o Tite vai dar uma chance pra ele ser titular? Aí ficamos... A gente debateu, sabe o quê? Só pra recordar. Você falou que achou, não foi? Que ia dar? Se o Gabigol entraria na vaga do Pedro ou não. Verdade. Antes do Pedrosa dar a opinião dele, posso dar a minha opinião? O Pedro tá fora, né? Eu acho que o Gabigol está entrando na vaga do Luiz Araújo, não na vaga do Pedro. Se o Luiz Araújo estivesse à disposição, porque o Luiz Araújo está suspenso, e por um erro absurdo da arbitragem, por
Inclusive, a gente não pode deixar de mencionar isso. Mas se o Luiz Araújo estivesse à disposição, eu arriscaria, repito, o Carlinhos titular e não o Gabigol. Mas já é o Gabigol no time titular, Lucas. Acho que foi você que disse que achava que ele ia ter essa chance. Porque assim, em outros momentos, o Gabigol, quando ele não foi titular com o Tite, e isso aconteceu raríssimas vezes, quando ele foi titular no caso, o Gabigol não estava merecendo ser titular. O Gabigol não estava mostrando futebol para o Tite para que o Tite desse uma oportunidade para ele. Até então, o Tite estava, sem sombra de dúvidas, com a razão. Agora, o Gabigol vem progredindo durante esses últimos jogos. O Gabigol foi decisivo para o Flamengo em alguns jogos, dando assistência, fazendo gol. É um grande ídolo. Nesse momento de mescla da equipe, eu acho que se não der oportunidade para o Gabigol com os desfalques que estão acontecendo no Flamengo, vai dar quando? E é uma coisa que ele publicamente já reclamou. E eu já falei aqui também. Eu não vejo o Gabriel, apesar dele ter entrado bem nos jogos, sendo um atleta de vou entrar e vou mudar jogo. Eu não vejo o Gabriel sendo esse cara. Eu acho que o Gabigol é um cara que gosta de se adaptar durante a partida, porque ele entende muito bem os atalhos do campo. Se ele vai ser centroavante ou não, o fato é que ele vai estar ali próximo do Carlinhos, que ele vai poder construir as jogadas, que ele sabe fazer isso muito bem. Inclusive o Flamengo venceu uma partida assim contra o Vitória. Então eu acho que o Gabigol, independentemente da posição, ele estava merecendo essa oportunidade. E o Tite faz certo na minha visão. Ô, Vene Casagrande, isso é um detalhe importante, né? Porque a gente já viu nessa trajetória tão bonita do Gabigol com a camisa do Flamengo, alguns jogos em que ele decide no final. Aí você pensa, pô, o cara que tem essa capacidade é um cara que entra sempre muito bem. Mas já citamos vários jogadores aqui na história desse programa que são belíssimos jogadores, mas que o ideal é que eles comecem jogando. E eu também faço essa leitura de que o Gabigol ele precisa começar jogando. É mais valioso pro tipo de futebol que ele pratica, né? Por exemplo, o Luiz Araújo é um jogador que, na minha opinião, quando ele entra no decorrer do jogo, ele acaba rendendo mais. É verdade. Ao contrário do Gabigol, É que eu concordo com vocês que quando o Gabigol inicia uma partida, ele tende a render mais. A gente falou outro dia que o Eduardo do Botafogo é um cara que ele precisa começar jogando. Até por conta do contexto do time. Porque geralmente quando você entra no decorrer do jogo, ou nos minutos finais, você, entre aspas, você entra num time que está totalmente alterado. Sim. É o caso do Gabigol. Só que, se a gente for parar e analisar, ele vai iniciar uma partida agora. Por outro lado, ele não vai ter ao lado dele os principais jogadores do time, que é Pedro, Arrascaeta, são De La Cruz, são jogadores que, tecnicamente falando, estão acima desses atletas que vão iniciar a partida contra o São Paulo. Ele vai ter o Alan, Léo Ortiz e o Matheus Gonçalves. Como que será esse entrosamento com o Gabigol? O Bruno Henrique também, né? Tem o Bruno Henrique, conhecido, né? Teoricamente, os velho dois conhecido. Eles se entendem bastante. Mas, se a gente for parar e analisar, tudo vai depender, obviamente, da atuação do Matheus Gonçalves, porque ele vai ser o homem responsável por servir esses atacantes lá na frente. Basicamente o que o Arrascaeta faz. Não vai ter o De La Cruz, que é um jogador que vai muito ao ataque. Já viu o Matheus jogando assim, desse jeito? Já. O Matheus Gonçalves, eu sou suspeito para falar, porque eu acompanho ele há muito tempo, eu sou fãzaço do futebol dele. Acho que ele pode... porque ele nunca vai ser titular com o Arrascaeta ali, a verdade é essa. Uhum. O Arrascaeta é dono da posição. É o dono da posição. Mas se o Matheus Gonçalves tivesse uma continuidade no time do Flamengo, com certeza ele iria render, pelo menos do meu ponto de vista. Eu não vejo nenhum problema o Matheus Gonçalves ser titular, muito pelo contrário. Esse é o lugar dele em campo? Como meia? Como jogador. Porque assim, às vezes você pega um jogador altamente versátil, que eu acho que é o caso do Matheus, e aí você às vezes até esquece de, cara, qual é a que o cara gosta, né? Porque eles têm preferência também, eles não falam, eles falam, eu quero ajudar o time. Mas geralmente eles têm uma posição que, vamos dizer assim, é a que eles performam melhor, a que eles se sentem melhor. Que escolher, Matheus Gonçalves na ponta direita. Mas ele como armador, também nenhum problema. Mas, vamos lá, vamos nivelar aqui. Ponta direita, meio armador e depois ponta esquerda. Tá, entende? Perfeito. Não vejo nenhum problema, porque ele já atuou assim várias vezes na categoria de base, inclusive. Porque a gente, às vezes, eu sempre falo isso aqui, né, Pedro? Isso é muita coisa do futebol moderno, essa exigência de versatilidade. Tem jogador que não é versátil e ponto, e tá tudo bem. Ele nasceu para ser lateral direito, ele não vai ser ponta direita, ele não vai ser lateral esquerdo, mas tem alguns que têm essa versatilidade, né? A gente tem vários aí, Gustavo Scarpa, Tietê, jogadores que conseguem performar em várias posições do campo. Eu acho que o Matheus já começa a ser esse garoto que tem essa capacidade, mas o garoto tem uma vontade também.
Tem. Eles geralmente não falam, mas tem um lado do campo, um pedacinho do campo que eles preferem performar, né? Mas ele sempre foi camisa 10 na base, Fernanda. Mesmo jogando mais pelo lado direito, ele tem essa facilidade de flutuar pelo meio, até mais do que pela ponta esquerda, como o Vene trouxe. E tem outro ponto, o Gabigol, por essa formação, não vai ser o centroavante. Ele, teoricamente, vai ser aberto pelo lado direito. Mas toda hora ele faz facão, toda hora ele infiltra pelo meio, então o Matheus Gonçalves vai poder também povoar aquele lado direito. E a verdade, Fernanda, é que o jogador de futebol hoje, que não se abre para poder ser versátil em algumas posições, ele vai ter que ser muito craque na posição que ele joga. Porque se ele não for um cara acima da média, muito fora da curva, ele vai perder espaço. Então ele tem que aproveitar a oportunidade que o Tite está dando para ele. Não que o Matheus Gonçalves não seja um baita de um jogador. O que eu tô falando aqui é que pro cara bater pé no sentido de eu só jogo aqui, ele tem que ser um fenômeno. Porque o futebol hoje pede versatilidade. Inclusive, se você parar e analisar, o Matheus Gonçalves, ele furou a fila do Lohan, né? Porque o Lohan estava sendo substituto do Arrascaeta, lembra disso? Lembro. Tanto é que o Lohan foi muito bem contra o Corinthians, se eu não me engano, a gente elogiou bastante aqui. Mas, na visão do Tite, hoje o Matheus Gonçalves está na frente do Lohan. E chegou um momento que a gente perguntava, gente, por que não usa o Matheus? Por que não usa o Matheus? Agora é o inverso, né? Agora é o Lohan. Vamos colocar aqui na tela a classificação do Campeonato Brasileiro. Voltamos para o Campeonato Brasileiro, hein, gente? Essa semana teve aí as oitavas da primeira, o jogo de ida da Copa do Brasil e agora volta o Campeonato Brasileiro com o Flamengo de Vene Casagrande, líder do campeonato com 40 pontos. O meu Fogão em segundo lugar com 40 pontos também. É o jogo do São Paulo com o Flamengo. Chico. 2-2. E aí, Capela? 1-0 Flamengo. E pra você, Sgarbi? 1-0 São Paulo esse jogo. Dedê? 2-1 São Paulo e 2-1 Palmeiras. Pra mim é 2-1 Flamengo. 5-0 pro Flamengo. Pro Palmeiras. 5-0 pro Palmeiras. Ó, e pra finalizar... Que nós vamos falar de São Paulo e Flamengo. Não dá tempo? O clássico dos gigantões, né? Dá pra ir, é um Morumbi. O nome é o clássico dos gigantões. Não dá tempo de ir lá? Porque são os dois únicos que não caíram nesse país. Acho que não, começa logo depois. Não dá pra ir e voltar? Que horas que é o jogo? 9h30. 9h30? Não dá. Aquele jogo, horário legal. Eu queria muito ir nesse jogo. Se não tivesse, eu iria prestigiar o Tite Mas no São Paulo Morumbi. Imagina ele atrás do banco. Imagina ele atrás do banco do Tite. Não, seria Dá um encontro. take, tá ele assim, ó. Era uma Encontro chance. com o Bubu. Porque vocês acham que eu e o Tite temos algum problema. Então eu gostaria de receber. O Morumbi é meu bairro. Eu moro ali do lado. Então seria elegante da minha parte receber o Tite, que tá vindo do Rio de Janeiro, recebê-lo, apresentar bem o Morumbi. Bem que ele conhece bem o Morumbi Ganhou também. bastante coisa lá já. Ganhou bastante coisa lá. O Tite vai escalar, e a tendência é essa, um time alternativo. O Pedro não gosta quando fala poupar, no caso do Flamengo, mas nos outros ele pode falar. Agora, o Gabigol vai ter a chance que mais... Vai? Eu acho que não. Será? Tem o Carlinhos, né, pra jogar na posição. Agora, se escalar o Carlinhos... Mas, enfim, como é que você acha? Você escalaria quem? Eu iria de Gabi. É? Você precisa dar a resposta, da minutagem, põe o cara pra jogar, pô. Contra um São Paulo? Porque... São Paulo também vai com o time inteiro ou vai com o time alternativo? E o Bruno Henrique deve jogar. São Paulo vai forte. Eu acho que São Paulo vai inteiro. Vai. Total. O desfalque provavelmente será o Luciano, pelo bobo cartão amarelo que tomou contra o Fortaleza. No banco, cara. Era banco jogo pra ele. Maravilhoso, né? Desculpa, eu quero saber o que o juiz escutou lá do outro lado do campo. Alguém caguetou. Alguém lá do outro lado caguetou. É o quarto, Olha aqui, ó. Tá falando aqui, ó. O quarto árbitro tem que justificar. Pelo amor de Deus, meu. Pelo amor de Deus, o árbitro nem escuta. O árbitro não sabe nada. Uma coisa, por exemplo, é o Zubeldia que chuta, o Abel que faz o gesto, tal, que aí você fala, não, tá tentando jogar a torcida. Aí tudo bem, posso Mas até aí uma entender. pergunta pra você que é ex-jogador, Zé, não é pela fama também escuta, do Luciano? Não, que fama nada, nem escuta. O jogador de futebol, quando o treinador quer falar com a gente lá dentro, não ouve nada, escuta. né? Você nem escuta. O árbitro estava do outro lado. E outro, o árbitro para dar cartão pro Luciano, uma arrogância, você viu ou não? Ele ficou esperando aqui, vem cá, você. Luciano, tá bom. Vem cá, só. Ele parou o jogo. Ele parou o jogo para dar cartão amarelo. Sério, mano. Ou seja, então tudo aquilo que o Vanderlei, aliás, um abraço pro Vanderlei que assiste a gente, tudo que o Vanderlei fazia, aqueles negócios assim, você ouvia tudo. Não. Não dá pra ouvir, eu tô sendo sincero com vocês, não dá pra ouvir, a gente não escuta nada. Primeiro que o jogador assim, dentro do campo, você tem várias coisas. Agora você imagina o árbitro com um monte de coisa no ouvido, prestando atenção nas coisas, vai escutar o Luciano do outro lado.
Foi falta. Não, alguém que aguentou. Pelo amor de Deus. O quarto árbitro tá ali, deve ter ouvido groselha. É mais fácil colocar uma... Não, vambora. Mas hoje ele tá nervoso. É porque assim, às vezes não dá pra entender o porquê de determinadas situações. O quarto árbitro fica fazendo o quê ali? Ele fica fazendo o quê ali? Pra ficar caguetando... Sabe? Caguetar o... não, porque você fica quieto. Aí beleza, aí um levanta, você não vê, né? Aí o outro levanta, não, abaixa. Sabe? Bom, para um pouco, se preocupe um pouco mais com a arbitragem. Os jogadores também não ajudam. A arbitragem tá péssima. A arbitragem tá péssima. Não tem padrão, não tem critério. O critério que vale pro minuto primeiro não vale pro último minuto. O critério que vale para um jogo, no outro jogo, na mesma rodada não vale. Então, assim, se preocupem com outras coisas. Se preocupem com outras coisas, por favor. Agora, João, o fato é a gente olhar pro Luciano hoje e a gente olha como o cara que faz gols, ajuda, mas ele tomou o cartão, como a gente citou aqui, justamente ou não, está suspenso de novo. É uma relação de amor e ódio da torcida com o Luciano, e o Luciano é uma figura que carrega muito, né? A coisa da torcida, né, de pulsar isso aí. O Luciano consegue levar o lado positivo e o lado negativo da arbitragem muitas vezes. Assim, ele provoca muito o adversário muitas vezes entra na pilha dele, mas às vezes ele também entra na pilha do jogo e acaba tomando um cartão amarelo. Às vezes, quando tá em campo também, toma um amarelo bobo, etc. E isso irrita o São Paulino, é um fato. Mas pensando no confronto Flamengo e São Paulo, eu vejo, e quero ouvir o Bubu, não sei se você vai concordar comigo, São Paulo tranquilaço na Copa do Brasil. Bubu é tranquilaço. Isso é muito tranquilo. Pô, eles no sorteio aqui, eles fizeram... Fizeram assim. É mesmo? Ele e o Birner. Ele e o Birner. E o Birner aqui, forjado na Libertadores. Goiás. Ele e o Birner. E o jogo de volta é só na Dito quinta. isso, Olha lá a carinha dele. há necessidade de poupar? Não. Eu acho que você precisa mostrar força contra um adversário forte, até porque as ambições do São Paulo no Campeonato Brasileiro podem aumentar conforme uma boa fase chega. Então o São Paulo não deve poupar. Que carinha é essa, cara? Tem que pôr um balãozinho. Que carinha é essa? Sabe aquele balãozinho do pensamento? Não deve poupar contra o Flamengo. Deve, é um clássico dos gigantões, como você citou. Clássico dos incaíveis. Dos incaíveis. Então o São Paulo, dentro de casa, com o Morumbi cheio... Não tem jeito, cheio, ninguém vai rebaixar o Flamengo e São ganhar, Paulo. Não tem vai jeito. querer vencer. Bom. E é por isso que eu não defendo a escalação do Gabi como titular. Não. Eu não sei como ele tá pra jogar 90 minutos. Eu acho que ele pode ser uma arma no segundo tempo. Eu escalaria o Gerson, como atuou contra o Palmeiras. Bruno Henrique, esse sim, é um jogo excelente pro Bruno Henrique mostrar valor. E o Carlinhos. Mas Gabigol sendo a arma secreta pro segundo tempo. Você colocaria time a Vera do Tricolor Paulista? Com certeza. É? Por que vai poupar? Você sabe que eu sou a favor de que tem que jogar direto? É verdade. São Paulo jogou terça-feira contra o Goiás. Sim. Encaminhou bem a classificação, 2-0. Sábado. Descansou na quarta, descansou na quinta. Hoje, aquele... Não teve treino. Treininho lá, ativo, papapá. Você acha que é assim o treino? E amanhã à noite, mais de 50 mil pessoas no Morumbi. Mais que jogadores Mais de 50 mil pessoas no Morumbis, né, olha lá, Morumbis. Então, assim, é uma satisfação pro seu público. Você tá jogando diante da sua casa, contra um adversário muito tradicional que é o Flamengo. Ganhar do Flamengo para qualquer adversário é muito legal. Superar o Zuberdia, superar o Tite, entendeu? O zagueiro o Arboleda anular o Gabigol, entendeu? É jogo grande. Foram os finalistas da última Copa do Brasil. Esse jogo foi a final da última Copa do Brasil. O Tite veio no Morumbi no final do Brasileiro passado, perdeu de 1-0. No primeiro turno ganhou 2-1, né? 2-1. Primeiro turno não era ele, né? Era o Tite e o Flamengo até tirou o pé. Primeiro turno brasileiro não era o Tite, não. Era o Tite já. Não, primeiro turno do era? Brasileirão ele assumiu em outubro. Quem que era o técnico do Flamengo? Foi 2-1. Mas você pode ser o Tite, não tem problema. Que você vai pra sua estatística. Não é? Bubu, vai lá. Não. Ou era o São Paulo ou era o anterior. Não, esse ano. Não, tô falando ano passado. O ano passado, no Morumbi... É que você falou ano passado. O ano passado, São Paulo ganhou 1-0, o Tite era o técnico. Não, mas no segundo turno. No segundo turno, foi o que eu falei. Você falou do primeiro turno também. Primeiro turno eu falei desse ano. Esse ano, o Tite ganhou de 2-1. Entendeu? O pessoal aqui tem um pouco de dificuldade. Bom, o fato é o seguinte, esse duelo é o duelo dos gigantões, dos incaíveis,
Tite contra a Rebeldia, Morumbi lotado. Rebeldia é bom. Então, isso aí pode ser, por exemplo, semifinal da Libertadores. Sim. Pelo chaveamento, podem se encontrar. São Paulo e Flamengo encaminharam as classificações na Copa do Brasil. Podem, quem sabe, decidir a Copa do Brasil de novo. Cara, já. Entendeu? Engraçado que o calendário, quando é São Paulo. São dois gigantes, vai na final, cara. não sei o quê. São Ó, dois Palmeiras, eu times tô muito prevendo fortes. aqui. Então, Cai do G6, cara. Então, São Paulo e Flamengo é um jogo muito especial. É um jogo único, é um jogo singular nesse país, entendeu? Entendi. Né? 2 das 3 maiores torcidas do país. Então, assim, vai ser um espetáculo sensacional. Quem for no Morumbi acompanhar essa partidaça, quem ficar em casa acompanhando pela TV, como vai ser o meu caso aqui na ESPN para fazer o Sport Center. Não, então acompanha o jogo, depois vai pro Sport Center. Isso, como que aí assim? eu vou destrinchar. Será que você vai estar com aquele sorrisão? Ele vai destrinchar. Uma satisfação, né, no Sport Center, dizendo o que aconteceu no Morumbi. É um grande jogo. Então, Qual a sua previsão pro que vai quem acontecer? ganha? Eu acho que vai ser 2-2. 2 Vai a ser 2? 2-2, jogaço. Rafael Prats aqui? O São Paulo e Botafogo no Morumbi 2-2 foi um dos melhores jogos do campeonato. O Botafogo veio aqui, que jogaço aqui, foi 2-2. 4-4. Esse jogo vai ser desse nível. 2-2. Então. 2-2 ou 3-3, vai. 3-3, 2-2. E você, Nath? Quanto vai ser? Quanto vai ser? 1-0 São Paulo. 1-0 São Paulo. E você, João? 2-1 São Paulo. Zé? O São Paulo é o time titular, né? Eu acho que sim. Né? E o Flamengo o time... Com muitos desfalques, mesclado. Eu acho que muita galera aí não... eu acho que eu tô com o Bubu aí, 2-2, vai ser um jogo bom. Eu acho que o Flamengo, a tendência é o Flamengo poupando, não vai ter... Ó, só pra você ter uma ideia, Você escalaria o Luiz Araújo, escalaria? Pedro, Cebolinha. Acho que é um Flamengo diferente, Flamengo que não vai... E a minha opinião, ela é muito clara. Eu acho que termina 1-0 pro Flamengo. Gol, acho que até do Carlinhos. Você vai, faz aquela... Não, Carlinhos não bate. Mas ele vai ser todo titular ou o Gabi vai começar jogando? Aquela lá que ele fez igual contra o Vitória. Quem começa jogando? Mas eu acho que o Gabigol tem que começar jogando. Pô, eu acho que, assim, Gabigol e Carlinhos. Lembrando que o Gabigol e Bruno Henrique. O Flamengo defende a liderança do Brasileiro. Ele tem um jogo a menos, mas ele está na liderança. Ele chega no Morumbi como líder, chega nessa rodada como líder, né? Então o São Paulo pode tirar o Flamengo dessa condição de primeiro lugar. Combinando com o Botafogo, tem que fazer a parte dele e tal. Mas é o líder do campeonato. E você sabe, siga o líder. Mas, ô Zé, o Gabigol, imagina a cabeça dele, porque o jogador fica assim, né, imaginando, pô, o cara tá fora, tem uma galera fora. O Gabigol, eu tava vendo até a série O Tetra pelo Tetra, a gente chama de vídeo, que o Branco fala, né, pô, fiquei pé da vida porque entrou o Cafu, que era de outra posição, não era, e joga no meu lugar, que eu era o reserva natural. Na cabeça do cara fica assim, né, pô, esse jogo eu vou jogar. Se joga o Carlinhos, por exemplo, com todo o respeito ao Carlinhos, e que tem feito uma bela temporada, mas... O Gabigol tá esperando o dele, Botafogo né? joga antes, né? Dá pra saber já que se tirou ali dentro. Acho que o Gabigol chegou no estágio que ele tá normal. Até porque ele falou pro Tite que ele joga disputar a posição dele. Quer disputar a posição dele, como camisa 9. Então, não sei, mas eu não seria surpresa pra mim jogar Gabigol e Carlinhos. né? Gabigol, Carlinhos lá na frente, Gabigol ali atrás do Carlinhos, jogando ali com a facilidade, que acho que essa posição ele consegue jogar melhor do que jogar esse de costas pro gol. Dentro das características, não sei. Mas eu acho que o Gabigol tá tranquilo em relação a isso. Até porque o contrato tá acabando, ele sabe que tem a possibilidade de começar a negociar, se já não está negociando com alguém, entendeu? Vai se preparar, vai ficar tranquilo, vai tentar aproveitar as oportunidades, mas eu não vejo o Gabigol tão assim... sabe, nessa expectativa, não, acho que o Gabigol vai aproveitar, eu acho que ele, vou jogar, beleza, vou aproveitar assim, mas eu acho que chegou no estágio que ele não fica tão, assim, ansioso. Esse negócio, assim, o cara tá jogando na minha posição, não tô, eu acho que ele é fominha, né, fominha, mas é o que fala e o que falou com o Tite e o que acontece na É isso aí, nação. Mais um vídeo aqui no canal Paraquedista Rubro Negro. Chegou até aqui, deixa o like de vocês, não são inscritos, se inscrevam, ajude no nosso crescimento, isso é muito importante. Lembrando que o Flamengo tem 4 desfalques importantes para esse jogo. Everton Cebolinha, lesão na coxa, Pedro suspenso pelo 3º cartão amarelo, Luiz Araújo também, o mesmo motivo, 3º cartão amarelo, e Nicolas de la Cruz. O uruguaio sentiu dores no joelho, mas não é preocupação para o jogo contra o Palmeiras na quarta-feira pela volta da Copa do Brasil. Valeu, saudações rubro-negras e até o próximo vídeo.